Que história é essa misteriosa que você tem pra você contar pra nós hoje? É uma história de vida, viu, Júlio? Que muitas pessoas, se tivesse passado o que eu passei, muitos teriam desistido, sabe? Não teria chegado até aqui. Porque não foi fácil para chegar até aqui. Tudo bem? Sou o Júnior Pena e hoje nós vamos começar mais uma live contando a história de vida desta mulher. E ela falou assim que ela não quis me contar o que quer, mas ela falou assim que vai deixar muita gente de boca aberta. E eu falei, tá bom então entra aí e conta. Ela surgiu agora hoje, de última hora, então eu falei assim, então vambora. Hoje eu vou conversar com a Paty, ela já tá aqui, eu vou aceitar ela. Oi, Paty. Ei, Júnior, Você tá falando de onde? eu falo de Saugus, Massachusetts. Que história é essa misteriosa que você tem pra você contar pra nós hoje? É uma história de vida, viu, Júlio? Que muitas pessoas, se tivesse passado o que eu passei, muitos teriam desistido, sabe? Não teria chegado até aqui. Você é de Valadares. Eu nasci numa cidade chamada Ataleia, né, de Minas Gerais, mas cresci lá em Valadares. Faz quantos anos você mora aqui no país? Fez 3 anos agora, em julho, que eu vim Passa embora. assim, né? Passa Passa rápido. muito rápido, Você muito entrou rápido. aqui de boa. Sim, eu vim pelo México, pelo Caicai. Eu vim Ok. com meu filho. Tudo começou em 2021. Eu não tinha sonho nenhum de vir para cá, não tinha vontade, porque até então, né, eu tinha casa, eu tinha carro, né? Eu tinha uma vida estável, tinha um emprego fixo e o meu esposo tinha vontade de vir para cá. Uhum. E com isso, um amigo nosso falou com ele para poder vir, né? Que seria bom. Ele tinha vindo e que era ótimo. E ele, assim, do nada, resolveu vir. Com isso, em 2021, ele sentou, conversou comigo para poder vir, né? Falei, então tá, então vamos. É um lugar que vai ser melhor pro nosso filho. A gente é igual muitos falam, mas vocês tinham as coisas lá, para que vender? Para ir embora. Porque muitas das vezes você tem algo, mas você tem um desejo de ter algo que você no Brasil você não consegue. E aqui todo mundo que vem tem capacidade de trabalhar e consegue juntar o seu dinheiro e voltar, né? Se trabalhar mesmo firme, você consegue. Então, como eu e ele somos duas pessoas muito trabalhadoras, então falei, tá ok, vambora. E com isso um amigo nosso apresentou pra gente um cara, né? Um coiote. Com isso, a gente levou uma pernada. Eu perdi o meu Ai, ai. apartamento imobiliado para esse cara. E no decorrer, a gente era para poder ter vindo em setembro de 2021. Mas com isso, né, ele ficou com esse cara e ele sempre enrolando. E, Júnior, tem pessoas que entram na mente da gente que você, assim, de uma tal maneira que você não entende como que a pessoa deixou uma pessoa entrar na mente dele daquela maneira. E eu sempre falei com ele porque eu não tinha conhecimento nenhum daqui do país, de como era para vir, como você chega aqui, né, curte. Não tinha conhecimento de nada disso. E com isso, eu falei com ele, não vamos passar o documento do apartamento assim para esse cara. Você não sabe o que ele vai fazer, então não passa. E com isso, passou e Não. esse cara só nos enrolou. Você passou o documento da casa pro coiote. O coiote, porque a gente ia vir com a Nossa. dívida paga, né? Sem dever ninguém. Aí com isso esse cara sumiu. Ocorreu um fato que o meu esposo, né, faleceu. Ele faleceu em março de 2022. E esse cara apareceu, me ligou, falando comigo, né, que ele ia me trazer, que mesmo se eu tivesse vontade, né, ele ia me trazer, que ele tinha ficado sabendo do ocorrido e que ele não ia me abandonar porque a gente tinha um combinado. E como? Se fosse um homem, o homem tem como correr atrás, mas eu, mulher, eu não tinha cabimento de eu correr atrás de nada com esse cara, né? Ainda mais esse tipo de pessoa. Querendo ou não, a gente sabe como que é. Aí aconteceu, meu esposo faleceu e eu fiquei arrasada com um filho de 3 anos, desesperada, sem saber o que eu ia fazer da vida. Sem um apartamento, sem nada. Tem nada. A gente tem uma casa, minha sogra, a mãe dele mora nessa casa hoje. Depois que eu cheguei aqui, eu consegui quitar essa casa, ela mora lá na casa. E eu vim embora, só que, Júnior, quando acontece algo na sua vida, o desespero é tão grande, porque eu nunca perdi ninguém próximo de mim, assim como eu perdi o meu esposo. Eu nunca tinha perdido ninguém. Então, assim, eu não sabia a noção de como que é uma perca. E eu fiquei, assim, tão fora de mim com esse ocorrido dessa perca que
eu não lembrava, assim, a minha mãe tem casa em Belo Horizonte, meu pai tem casa em Ataleia, só que me deu um branco assim na minha mente, com essa perca me deu um branco e o desespero também, né, do ocorrido me deu um desespero muito grande. Então, a minha mente ficava que eu tinha que sair dali, de Valadares, eu tinha que sair. E com isso eu fui pro joelho, fui orar, pedir a Deus para que trabalhasse na vida daquele cara para mim poder trazer, né, porque a minha dívida estava paga com ele. Fui pro joelho e aí um belo dia eu fui na igreja no domingo, tinha 8 dias que ele tinha falecido, eu fui pra igreja. Cheguei lá, conheci uma missionária, nunca tinha visto ela me chamou para fazer uma campanha no monte. Aí eu falei, tá bom, eu vou. E era num bairro que eu nem tinha costume de ir, que era lá no Altinópolis, lá em cima, eu nunca tinha costume de ir nesses bairros. E eu fui, tinha me restado uma moto, eu tinha ficado com a minha moto. Não tinha vendido, né? E aí eu saí do bairro e fui pra daquele local com meu filho, naquela tristeza. O meu filho tem um irmão, hoje ele vai fazer 17 anos, e eu fiquei na casa da mãe dele, que nós duas somos muitas amigas. Fui pra casa da mãe dele, fiquei lá com ela, né? E a minha mãe também ficou lá cuidando da gente. E eu fui pro monte fazer essa campanha. E aí eu peguei, fui pro monte e eu não tinha força pra orar. Eu só sabia chorar. Eu não tinha força para orar porque era um período assim, de uma dor tremenda que eu estava vivendo. Eu não tinha força para poder orar. Quando foi um belo dia, eu tenho uma cunhada que mora aqui e tenho uma cunhada que mora no Brasil. E aí a minha cunhada daqui, nós duas nunca teve tanta proximidade quanto a do Brasil, que a do Brasil desde quando eu entrei na família, nós duas é como irmã. E com isso eu fui pro monte, fui orar. E comecei a buscar. Quando foi, eu acho que já tinha uns 15 dias, eu comecei a campanha numa quinta-feira. E tudo na minha vida que Deus faz, Júlia, é incrível, é tudo numa quinta-feira. Você é evangélica? Assim. E aí eu fui pra esse monte, fui orar. E aí, quando tinha mais ou menos uns 15 dias, eu comecei a campanha numa quinta-feira à noite. E com isso eu passei a fazer a campanha tanto de manhã quanto à tarde. Eu saía do serviço, voltei a trabalhar, que eu tinha saído do emprego. O pessoal, eles são como um pais pra mim, me chamaram de volta pra empresa, sempre me apoiou. E aí eu voltei, né, trabalhar. E aí eu saía de manhã, eu ia pro monte, saía do monte, ia pro serviço. E era assim a minha vida, daí do monte pro serviço, do serviço pro monte. Quando foi deve que já tinha uns 15 dias que eu tava nessa campanha, a missionária recebeu a ligação de um presbítero que é de São Paulo. Eu nunca vi, eu não sei te falar de que jeito que ele é, porque ele conversou comigo por telefone. Ele pediu pra missionária que ele precisava falar com uma pessoa que estava com propósito com Deus ali naquele momento. E só tinha eu, a minha mãe e a missionária e a pastora. Então a única que estava no propósito com Deus era eu, pra Deus trabalhar na vida do homem. Às vezes a gente pede a Deus algo e Deus dá a gente outra coisa, sabe? Ele me ligou e falou assim, me deu um bom dia, era 6h50 da manhã. Ele falou toda a minha vida, Júnior, assim, eu não conheço ele. Ele falou tudo que estava acontecendo comigo, ele falou ali naquela ligação. E ele falou comigo assim, olha, eu tenho algo de Deus para te falar. E Deus manda te falar que Ele é Deus na sua vida. Tudo que você perdeu, Ele vai te devolver em dobro. E você não se culpe por nada que está acontecendo na sua vida. E Ele falou assim, olha, Deus manda te dizer, sou eu Deus na tua vida, arruma tuas malas que eu estou te levando. E aquilo assim, eu caí no chão e comecei a chorar. E Ele falou muitas coisas comigo. Ele falou comigo, olha, você vai passar por muitas coisas lá. Mas não desobedeça a Deus, não volte para trás. Porque o que Deus tem na sua vida lá é muito grande. E assim eu fiz. Eu desci do monte, João, tomei posse daquela bênção sem saber como que Deus ia fazer diante da minha vida. Eu fui lá, pedi a minha cunhada para comprar a mala, porque eu tinha cancelado todos os meus cartões, porque como tava para vir embora, para não deixar a dívida para trás, né? Eu tomei posse da bênção, liguei para ela, falei com ela, compra minha mala que Deus tá me levando. Eu não sei que dia, nem como, nem que hora. E Deus falou comigo, você vai sair em silêncio. Não é pra você falar pra ninguém. E com isso, eu tenho meu irmão, sabe, que nós dois somos muito agarrados. Eu falei, Senhor, como que eu vou despedir do meu irmão? A minha mãe sabia porque ela tava no monte comigo, então a minha mãe sabia. A minha mãe e minha cunhada. A minha mala era pra chegar no sábado. Na quinta-feira a minha mala chegou. Peguei minhas coisas tudo escondidas da Rayane, porque Deus falou que não era para contar para ninguém. Juntei minhas coisinhas que tinha restado ali, os meus e do meu filho. Fiz a minha mala. Deixei a minha mala pronta, Júnior, sem saber quem Deus ia usar, como que Deus ia fazer para mim poder vir embora. E ali eu continuei em oração. Continuei no monte orando. Quando foi na outra semana, a minha cunhada me ligou. A que mora aqui nos Estados Unidos me ligou. E falou comigo assim, Cunha, você tem vontade ainda de vir para os Estados Unidos? Eu pensei assim,
A minha cunhada deve ter comentado algo com ela, né? E ela tá me perguntando. Aí eu falei assim, eu tenho, mas tudo é no tempo do Senhor. Ela falou, pois é. Se você tem vontade de vir, arruma uma pessoa conhecido seu, alguém que já veio com algum coiote, que eu vou te emprestar o dinheiro pra você vir embora. Aí você vem embora, fica comigo, depois, né, a gente toca a vida. Falei, tá ok. E aquilo na hora, Júlia, eu senti de Deus, assim, Deus tá usando ela. E com isso eu liguei pro Rafael, um amigo meu, que morava em cima do meu apartamento. E aí eu liguei nele, que ele já tinha vindo embora, e falou assim, olha, eu vou te passar um telefone de um rapaz, é de confiança, você pode vir sem medo. E como o outro cara enrolou tanto a gente, eu pensava assim, esse cara vai me enrolar que vai demorar meses pra me levar embora. Ele falou comigo, você tem todos os seus documentos? Eu falei, tem. Ele falou assim, então tá ok. Na sexta-feira eu liguei pra ele, falou assim comigo, segunda-feira eu te ligo. Falei, tá ok. Ele me ligou na segunda-feira de manhã, eu tava chegando no serviço, ele me ligou, falou assim, olha, pode preparar suas coisas que na quinta-feira você viaja. E a sua viagem de Valadares até Belo Horizonte você vai arcar. E de lá e comigo. Falei, tá Olha ok. aí. Aham. Nossa. Ô, Júnior, a gente, quando você tá num desespero tão grande igual eu estava, você não pensa. Você não pensa nas consequências. E outra, eu também não pensei em nada que poderia me ocorrer, porque Deus falou comigo que Ele estava me trazendo. Então eu sabia que eu estava debaixo da proteção do Senhor. Que não foi algo que eu fiz assim, esquentei minha cabeça e saí assim sozinha e vim. Foi algo permitido, direcionado do Senhor. Aí você conseguiu atravessar. Sim, aí eu consegui atravessar. Eu fui pro México, né? Depois eu andei outras cidades. Eu andei 15 horas dentro de um ônibus para poder chegar até Mexicali. Dentro desse ônibus, a gente, quem era brasileiro que tinha pouquíssimos brasileiros, tinha outras pessoas de outro país. A gente foi roubado. O único dinheiro que eu tinha que eu tava trazendo, eu fui roubada. E pela própria polícia, pessoas que é polícia mesmo, que são, né, bem corruptos, aí, beleza, consegui chegar até em Tijuana. E, tipo assim, eu vejo muitas pessoas contar histórias do sofrimento que passou pra chegar até aqui. E eu não sofri nada, Júnior. Eu fui pra Califórnia, o rapaz me atravessou lá em San Diego. Mas aqui, aí você conseguiu entrar e foi tudo ok. Sim, aí eu consegui entrar. E desde quando a gente chega lá na imigração, eles te perguntam o motivo, né? Eu não sabia nada disso. Eles te perguntam por que motivo que você tá vindo embora. E eu contei o ocorrido que tinha acontecido. E aí eles colocaram lá, né, nos documentos e tudo, o que tinha acontecido. E beleza. Aí quando foi numa quinta-feira, eu entrei no domingo. Na quinta-feira eles me liberaram. Eu cheguei aqui dentro numa sexta-feira. Na quinta-feira eles me liberou, fui para um hotel. E cheguei aqui na sexta-feira. Isso foi em 2021. 2022. Só relembrando aqui, eu quero dizer para vocês que eu sou totalmente contra a travessia pelo México e hoje em dia está tudo fechado, mas é só para deixar bem claro que eu sou contra por quê? Pelo risco de vida, né, que as pessoas passam, pelo contrabando, por todas as coisas ruins que acontecem na fronteira. Mas enfim, vamos acabar de ouvir a história dela, beleza? E aí você conseguiu entrar? Sim. Aí eu consegui entrar e igual, né, realmente, igual você tá falando, não é algo aconselhável, ninguém aconselha ninguém vir, né, que é isso que eu ia Uhum. falar também. É algo que, quando você para pra pensar o que você passa, ninguém aconselha ninguém vir. Se você tiver condição de ir lá, tirar seu visto e vir embora, ok, venha. Igual você tá falando hoje também, a gente tá vivendo tempos difíceis, não tá fácil pra ninguém, né, principalmente aqui, da maneira que tá as coisas. E com isso, sim, eu consegui entrar. E Deus foi tão maravilhoso na minha vida que eu tive corte, né? Fui aprovada. Eu e meu filho conseguimos o Aprovado o documento quê? no Asilo? asilo, sim. Aham. Fomos aprovados no asilo, conseguimos o documento. Ok. E eu passei muita coisa aqui que no início não é fácil até você aprender um. Eu já vim, né, com uma profissão que eu sou manicure, então eu já tinha uma profissão para mim poder trabalhar com alguma coisa que até geralmente todo mundo chega e vai para limpeza, né, que é algo que todo mundo aprende aqui na limpeza, é algo que é um serviço, né, que tem para todo mundo. Eu trabalhei na limpeza, trabalhei 1 ano e pouco com 2 pessoas e graças a Deus hoje são pessoas que são amigas minhas. Me ajudou muito quando eu cheguei, viu a minha luta e eu só tenho a agradecer, sabe? Que a gente pensa que você não vai conseguir. A gente pensa que não vai ser capaz, que não vai conseguir, que não vai dar certo. Mas é algo que a gente tem que colocar na mente da gente, que a gente tem um Deus.
que ele cuida de tudo. Porque às vezes tem pessoas que a gente passa por pequenas coisas hoje em dia, a gente dá depressão, né? A gente passa por umas coisas que a gente deixa aquilo nos dominar a mente. Sim. Então, né, que Faz quase 4 anos que você tá aqui. sim, fez 3 anos em julho. Ok. E hoje você trabalha de house cleaner ou você trabalha como manicure? Como manicure. Tô tirando a minha licença. Ok. Mas quando você chegou foi house cleaner direto. Foi. No primeiro mês eu trabalhei de unha. A minha cunhada tinha umas amigas, aí eu peguei e comecei a trabalhar com unha e depois fui para limpeza. Ok. 2 perguntas aqui. O pessoal tá falando que mentira, asilo não dá documento e fica legal assim tão rápido. Você pegou o seu social e o seu permit de trabalho. Sim, tem o meu permit, tem o meu social. Eu posso mostrar. Ano que vem eu mostro pra você quando chegar o meu green card. Ok. Não, eu acredito em você. Agora, quanto que ganha uma manicure nos Estados Unidos hoje? Olha, Júnior, depende da área, porque eu trabalho com unha regular. Quem trabalha com unha de gel hoje em dia, provavelmente deve fazer bem. Porque depende também da demanda de qual cidade que você mora, né? Porque vai tudo disso. Igual mesmo, eu trabalho muito com brasileiras, né? Tem pessoas que trabalham em salão americano, porque tem pessoas aqui, né, dá muito tips. Então, você juntando, né, finais de semana, juntando a semana completa, você pode tirar $1.000, 1.200, depende da demanda de como é, né? A Tá bom, é. clientela. Bom, trabalho em casa, né? Sim, depende. E eu ganho assim porque eu mexo com cabelo e com unha, né? Eu trabalhava no salão no Brasil, tenho experiência na área. Então, por isso que eu tô tirando a minha licença, que eu tenho os meus currículos, né? Eu tenho tudo certinho. Ok. E aí, né? E uma house cleaner? Quanto que ganha uma house cleaner? Por semana ganha 750, dependendo da maneira que as pessoas estão pagando, né? Se você ganha 150, você ganha 750 por semana, de segunda a sexta. Entendi. Depende de quanto, né, que a pessoa te paga. Tem pessoas que ainda pagam 140. Aqui em Massachusetts todo mundo já ganha 150. A maioria ganha 150. Eu trabalhava e ganhava 150. Tá bom. Hoje a nossa live vai ser mais curta, mas eu gostaria que você desse um conselho para quem tá querendo vir, por tudo que você já enfrentou, você já passou. Sim, hoje eu não aconselho as pessoas virem dessa maneira, né? Depende de cada um, né, Júnior? Porque tem pessoas também que têm coragem de se arriscar, mas a gente vê que não é fácil. Quando você faz algo que não é orientado, que não é tipo assim, de cabeça quente, que você não pede uma direção para Deus, não é fácil. Como a gente vê muitos casos acontecendo de pessoas que morrem, né? Então não é fácil. E como hoje também as fronteiras estão fechadas e aqui a gente tá vendo que as coisas não tá fáceis, né? Como sempre teve, né? Como todo mundo sempre fala, eu tenho pouco tempo no país, mas como todo mundo fala, que sempre ocorreu isso no país como tá ocorrendo hoje, né? Uhum. Sempre teve. Então, mas, né, é um local que literalmente é um país que é bom. Eu não tenho nada de reclamar do meu Brasil, não tenho nada de reclamar daqui, sabe? Pelo ocorrido que deu, eu tive que vir embora e tudo. Mas a pessoa que tiver algo no Brasil, tem um emprego, tem uma casa, isso que eu falo. Às vezes a pessoa tem o objetivo de ter mais, algo que às Ok. vezes, né, não consegue no Você Brasil. mesmo. Você tem quantos anos? Eu tenho 34, fiz 34 esse ano. Tá nova. Tá bom. Obrigado pela sua participação. Tem muita gente fazendo muita pergunta, gente. O Instagram dela eu vou deixar assim que eu postar, tá bom? Vocês seguem ela, Paty com 2T, Y.Silva, underline 04. O pessoal tá fazendo muita pergunta sobre sua vida e vocês podem perguntar diretamente pra ela no direct, tá bom? Paty, obrigado pela sua participação. Nada, Júnior. Fica na benção. Obrigada. Tchau. Essa foi a Paty. Gente, eu vou encerrar essa live agora e vou começar a outra live para falar sobre o Ralph, beleza?